rubricas. Exatamente. Esse é o nosso tema central da nossa aula de hoje. Mas, Edna, o que são essas rubricas? Provavelmente o seu professor de projeto de vida já vem trabalhando com você sobre essas rubricas. Mas a gente vai ajudar a aumentar esse entendimento e vai relembrar alguns pontos principais. Ou seja, por que essa rubrica ela é importante ao longo desse meu processo de desenvolvimento socioemocional? E o que são exatamente essas rubricas? Esse nome é diferente, né? Novo pra gente. Então a gente vai explicar um pouquinho do que se trata essa rubrica e dar uma olhada nesse instrumento. Vamos lá? Então, para relembrar, as rubricas vai aparecer agora aí na sua tela. Elas correspondem a um conjunto de indicadores pré-estabelecidos, claros e objetivos. Então, a gente já tem ali esses indicadores que vão me dizer o que o indicador faz? Ele me indica um caminho, ele me indica um lugar. Elas são ordenadas em um percurso crescente. E eu vou mostrar para vocês onde é que a gente percebe claramente essa organização nessas rubricas. E principalmente, as rubricas, quando a gente faz o registro da rubrica, quando a gente faz a leitura dela, ela nos auxilia nesse processo de autoconhecimento e autorreflexão. Então, quando eu leio, eu começo a refletir, eu penso e eu me reconheço em algum desses degraus que vão estar aí na rubrica. E ela permite que a gente realize esse processo de autoavaliação. Ops! Será que eu estou mesmo nesse caminho, nessa jornada de desenvolvimento socioemocional, a que a gente se propôs desde o início? E também elas estão respaldadas nesse estabelecimento de metas no nosso desenvolvimento. Então, é um pacto comigo mesmo, quando eu me conheço melhor, quando eu começo a refletir sobre como essas competências socioemocionais me ajudam nesse processo de desenvolvimento, ao qual eu me propus a fazer, e aí eu continuo a direção. Então, para a gente resgatar e a gente ter uma ideia geral do que são as rubricas. Quando vocês pensarem nas rubricas, sabe o que vale a pena a gente lembrar? Pensa numa bússola. Para que serve uma bússola mesmo, gente? A bússola, ela nos dá a direção. Então, a rubrica, ela é esse instrumento que nos dá essa direção, para a gente ter a certeza e que a gente está no caminho dessa jornada de desenvolvimento socioemocional. Ok? Estamos claros aqui? Já conhecemos, vamos conhecer agora então, vamos fazer o passo a passo desse instrumento, do que é formada essa rubrica. Lembrando que aí, nesse seu caderno de respostas, onde você está olhando agora, com essas competências socioemocionais, são as rubricas de cada uma dessas competências socioemocionais. Então, essa daqui é um exemplo da rubrica da autoconfiança, que está aparecendo agora na sua tela. E você tem aí as rubricas das competências priorizadas para o seu ano escolar. Nós vamos passar passo a passo do que compõe essa rubrica, porque a gente já entendeu por que ela é importante nesse processo de desenvolvimento socioemocional. Mas o que compõe? Logo aqui em cima, na rubrica, a gente já vai encontrar a definição da competência socioemocional. Ao lado dessa definição, a gente tem por que é tão importante desenvolver essa competência socioemocional. Então, todas as vezes que vocês tiverem alguma dúvida sobre o que é mesmo aquela competência socioemocional que eu estou trabalhando com o meu professor, dá uma olhada aí no seu caderno que você tem a definição e você retoma a definição dessa competência socioemocional. Logo abaixo, a gente vai ter, então, lembra que eu falei para vocês que a rubrica está organizada numa ordem crescente, com diferentes características em cada um desses locais? Aqui são os degraus. O que a gente faz? A gente faz a leitura do degrau 1. No degrau 1, praticamente, a gente não tem o desenvolvimento dessa competência socioemocional. Depois, a gente vai fazer a leitura do degrau 4. No degrau 4, a gente vai perceber que a gente vai encontrar uma pessoa que tem plenamente essa competência desenvolvida. Então, por que a gente faz a leitura do 1 e do 4? Competência desenvolvida e onde eu vejo que claramente essa pessoa tem ela plenamente desenvolvida. Depois que eu fiz a leitura do degrau 1 e do degrau 4, a gente vai fazer a leitura do degrau 2 e, na sequência, do degrau 3, onde a gente tem algumas características que diferenciam cada um desse degrau. E aí você vai perceber que no degrau 3, ele tem algumas características que mais aproximam ao degrau 4. Então,
a gente já entendeu que a rubrica tem esses 4 degraus, que são os 4 degraus principais, mas tem uns quadradinhos aqui no meio que você ainda não falou sobre eles. Exatamente, tem uns aí que são os degraus intermediários. E o que são esses degraus intermediários? Sabe quando você faz a leitura do degrau 1 e fala, não, eu não estou aqui nesse degrau, eu já estou num estágio mais ali na frente. Aí você vai e faz a leitura depois do degrau 2. E aí você fala assim, mas eu ainda não cheguei nesse daqui. Eu estou no caminho, eu estou no processo, eu estou entre um e outro. Esses são os degraus intermediários que estão aparecendo aí com a setinha para você. Então agora você já sabe que além dos 4 degraus principais, a gente tem esses degraus intermediários. E o que mais a gente tem na rubrica? A gente tem aqui um local onde a gente vai colocar a data que a gente está preenchendo esse instrumento. Então, o dia que você faz essa reflexão, o dia que você vai fazer essa reflexão sobre o quanto você tem ou não desenvolvido essa competência socioemocional, você coloca a data e você assinala o degrau aí nesse espaço. E logo abaixo tem um local muito importante, e eu vou dizer por quê para vocês. É aqui um campo onde a gente coloca a evidência. O que é a evidência? A evidência é exatamente aquela prática, aquele exemplo que justifica por que eu me coloquei naquele degrau. Por que eu estou me reconhecendo neste degrau?